Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11, e o nosso tema é o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Irmãos, só uma coisa, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, mas o seu sacerdócio é um sacerdócio eterno. Ele tem o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os seus. Esse é Jesus. Jesus foi o Cordeiro, Jesus foi o sacerdote, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Perceba que mesmo ele foi o único, ele foi o sacrifício único e o sacerdote que precisou apenas entrar, o sumo sacerdote que apenas precisou entrar uma vez no Santo dos Santos, como a gente pode entender na linguagem, se fosse na linguagem do Antigo Testamento. Para quê? Para que o pecado da humanidade de todos os tempos, de todas as épocas, todos os pecados pudessem ser, a pessoa possa ser redimida. Não, aqui na nossa verdade prática, nossa grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Ele que intercede por nós pelo Pai. Então veja que o seu sacrifício, que a forma de entrar no sacrifício, como ele era santo, precisou só de uma vez, então foi uma vez única. Jesus, por um único sacrifício, nós podemos alcançar o que? A redenção diante de Deus. E aqui no nosso leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 28, versículo 1, Levítico 8, versículo 22 e Hebreus 7, versículo 23 ao 28 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, no versículo 28 diz assim: depois tu farás chegar a ti irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para que administrem o ofício sacerdotal. Então veja que Deus designou, como nós já falamos nas outras aulas, que Deus designou quem? Arão e seus filhos para que pudessem administrar o tabernáculo, os sacrifícios. E aqui em Levítico, depois fez chegar outro carneiro, carneiro da consagração, então teve o quê? Que chegar o carneiro, que era o animal que deveria ser sacrificado. Em Hebreus, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Claro, meus irmãos, eles morreram, mas Jesus não morreu. E claro, aqui vai continuar aqui. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Então os homens pereceram, os homens passaram, os homens vieram e os homens passaram, mas Jesus, ele é o sumo sacerdote que permanece para sempre. Aqui em 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós hoje podemos entrar no Santo dos Santos através de Jesus. Através disso nós entramos no Santo dos Santos. Nós somos hoje o sacerdócio real, não o sumo sacerdote, mas o sacerdote real. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que os sacerdotes fazem. Nós podemos fazer as obras, nós podemos administrar o culto, nós podemos fazer algo para Deus, podemos levar as pessoas a Deus, como os sacerdotes faziam. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, então o único sumo sacerdote é Jesus. Hoje, nós, através de Jesus, somos conduzidos ao Santo dos Santos. Aqui na nossa introdução, há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o Levítico foi estabelecido em Arão, o Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesta lição veremos como se deu a escolha dos sacerdotes do Antigo Testamento, veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. Então nós vamos ver que quem designou aquelas roupas, como nós já estamos falando, que Deus cuidou dos detalhes, que Deus falou como queria que as roupas fossem feitas, os desenhos, tudo aquilo, para quê? Para que o homem pudesse ter uma certa, devia ser organizado, e o homem, lógico, né? Quem mandou fazer daquilo foi Deus. Mas por que Deus mandou fazer assim e não mandou fazer daquele jeito? Eu não sei, meus irmãos, porque Deus pediu para que eles tivessem elementos, os elementos que eles tinham em mãos, foi que foram feitos as roupas e tudo aquilo, e toda a vestimenta.
A escolha dos sacerdotes. Parte 1. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Irmãos, Deus não escolheu, claro, a descendência de Moisés. Deus escolheu a descendência de Arão, que é a descendência levítica. Claro, os dois são irmãos, mas quem era o sumo sacerdote era Arão. Deus escolhe Arão. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Irmãos, então a coisa ali era bem ordenada, era tipo passa de pai para filho, passa de geração para geração. Então veja que isso foi passando. Só a tribo de Levi poderia administrar o culto, só a tribo de Levi poderia pertencer ao que? A ordem do culto. Então nós vemos que tudo isso, quem mandou foi Deus. É claro que lá Jeroboão, depois que dividiu o reino entre Roboão e Jeroboão, nós vemos que Jeroboão colocou qualquer um para administrar o culto, colocou qualquer pessoa, as pessoas que da realeza, que eu quero ser sumo sacerdote, né? Com certeza havia a propina naquela época, e pagavam e viravam sumo sacerdote e ficava tudo certo. Assim como na época dos papas, na Idade Média, quem pagava mais virava cardeal, virava bispo, virava quem fosse, quem pagava mais. Então isso também estava acontecendo na época de Jeroboão. Mas Deus determinou que só da tribo de Levi que poderia ser o sacerdote, poderiam ser os levitas, no caso ali, que administrariam o culto. Características especiais dos levitas. Aqui destacaremos duas características especiais dos levitas. Primeiro, o chamamento específico era o serviço do tabernáculo. Quem chamou foi o próprio Deus. Segundo, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Irmãos, não existia partidos naquela época, não existia, agora eu saio daqui, eu tenho a tribo de Levi, não estou concordando com o que está acontecendo aqui, vou abrir um tabernáculo para mim. Não existia isso, eles estavam unidos para quê? Para que o povo, ou pelo menos deveria ser, para que o povo pudesse receber Deus, para que o povo pudesse se achegar a Deus. Quem levava de um homem para Deus era os sacerdotes. Quem lhe trazia de Deus para o homem era os profetas. Então, eles estavam incumbidos com fé, deveriam fazer isso com fé, com muita destreza, com muito desejo, com muita vontade, com muita reverência, fazer isso para que o povo pudesse se achegar a Deus. Então, eles faziam isso unidos. Então, essa era uma das características. 3. A consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separados e para o Senhor, e não podiam executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Irmãos, só uma coisa. Nessa época aqui, o sacerdote não vivia no luxo. Tinha um conforto. O conforto que eu digo é ter que comer, beber, tinha casa para morar, mas não tinha terra. Quando foi determinado para o Moisés, que Deus falou para Moisés, falou, olha, os levitas não terão porção nesta terra. Então, a tribo de Levi não tinha uma terra, porque eles deveriam cuidar apenas do tabernáculo, apenas das coisas de Deus, apenas estarem ali envolvido no culto, envolvido em cuidar do povo, envolvidos em dar assistência para o povo. Não existia essa ganância de dinheiro, não existia essa ganância de querer ter o valor financeiro, acumular. Isso aconteceu de os sacerdotes, de sumo sacerdote ficarem ricos já na época de Jesus. Ali, quando Herodes cuidava ali, que teve 2 sumos sacerdotes que não podia, Anás e Caifás. Então nós vemos ali que ali tinha os sacerdotes ali, e os sumos sacerdotes eram pessoas abastadas, porque acabam acumulando, cobravam demais do povo. Então veja que ali já virou um comércio. Até mesmo na época de Malaquias, nós vemos que o povo deixou de levar a oferta para o templo. Por quê? Porque os sacerdotes estavam roubando. Os sacerdotes estavam roubando o povo. Então o povo desanimou. Nessa questão. Até mesmo hoje, nós vemos aí, meus irmãos, que infelizmente a gente oferta e dá o dízimo, porque nós sabemos que Deus mandou para a sustentação da obra. Mas a gente vê que a gente parece que é tão taxado hoje. Se eu colocar taxa. Porque tem que fazer o evangelismo, tem que pagar. Porque tem que fazer não sei o que, dá oferta. Que vai fazer não sei o que, dá oferta. Vai dar oferta. Irmãos, aqui não existia isso. Aqui as pessoas davam seus dízimos e claro, tinha oferta. Se eles quisessem dar, era livre,
mas não aquela taxa, parece que está cobrando uma taxa do povo, entendeu? Porque isso supria a necessidade dos sacerdotes. Isso era para que o sacerdote, o sumo sacerdote, que era um só ali, pudesse o quê? Não morrer de fome, porque eles também tinham famílias para cuidar. Então, para não morrer de fome, para eles terem uma vida confortável. Assim como eu também defendo que o pastor da igreja confortável, não luxo, confortável. E também se é o pastor da igreja, está sendo sustentado pela igreja e tem um conforto, não precisa trabalhar fora, e se às vezes quer trabalhar fora para ter mais, mas não está trabalhando fora, e mesmo que trabalhar, você está sustentando pela igreja, a igreja está dando o suficiente para sobreviver, então tem que dar assistência para a igreja, para os irmãos. Infelizmente não é isso que acontece, mas vamos aqui continuar para a nossa lição. Aqui no tópico 2, vestimenta sacerdotal para o serviço, simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço do tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais, cerimoniais, por servia de glória e ornamento no ministério. A vestimenta era um símbolo de autoridade sacerdotal. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Então, tudo isso Deus, para quê? Para que as pessoas pudessem ter um entendimento, para as pessoas pudessem ter uma noção daquilo que era o diferencial, daquilo que era diferenciado, que Deus tinha colocado para o sacerdote exercer. Então, uma vez por ano, ele colocava toda aquela indumentária, toda aquela roupa para poder entrar no Santo dos Santos, para as pessoas entenderem que não poderia entrar no Santo dos Santos de qualquer jeito. Existia uma roupa correta, existia uma postura correta, existia uma preparação para que pudesse entrar. E aqui na parte 2, a túnica chamada éfode. Era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. As tiras tinham engastes de ouro com pedras de ônix, em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote. Por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Então o éfode era uma indumentária que levava o nome do povo de Israel. Também tinha aquela página aqui na frente também que vinha com as pedras, 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Então nós vemos que isso era mais uma indumentária, querendo dizer o quê? Para se achegar, uma indumentária de autoridade. Olha, ele é o sumo sacerdote. Não dá para ficar entrando muito em detalhe, porque não tem necessidade disso. Mas é para nós entendermos que o éfode, como aqui na missão está dizendo, simbolizava o quê? Autoridade. Aquele homem que foi designado por Deus para colocar aquela roupa para exercer a autoridade. É aquele que vai entrar no Santo dos Santos e vai sacrificar em prol do povo. O Urim e o Tumim é como se fosse aquele que eles lançavam sorte sobre isso, né? Era um tipo de indumentária que eles lançavam sortes. Provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia a orientação divina para tomar cada decisão importante. Por isso recorria a Urim e Tumim. No hebraico, a expressão significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote. Então havia ali o Urim e o Tumim. Eram duas pedras ali que eles lançavam sortes. Na parte 3 aqui, é porque eu tô falando assim, meus irmãos, porque tem coisas que não tem porquê que a gente... É uma questão que Deus mandou, para que o povo pudesse saber a vontade de Deus, já que o povo não tinha a palavra como nós temos hoje, e não sentia a sensibilidade do Espírito Santo, então era uma forma de eles entenderem e também de praticarem aquilo que Deus mandou. Parte 3. O sacerdócio de Cristo. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, e posteriormente a Arão da família de Levi. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo de Levi. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus no Calvário ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Então Jesus ele é superior a todos eles, porque ele precisou entrar no Santo dos Santos apenas uma vez, e ele é
segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, na época de Melquisedeque, na época de Abraão, não existia essa questão, Deus não tinha designado ainda a questão de sumo sacerdote. Alguns dizem até que Melquisedeque era o próprio Jesus, mas nós cremos que é uma figura de Jesus, uma figura de Jesus. Ali, Salém, ali, ficava naquelas regiões ali de Canaã. Então nós vemos que tudo isso, esses direcionamentos que nós temos é o quê? Para apontar o próprio Senhor Jesus. Porque a gente não vê falando de Melquisedeque nem da sua linhagem, de onde veio, mas alguns dizem que foi Jesus, outros dizem que apenas uma figura. Mas nós vemos que, como ele não tinha nenhuma linhagem, não se falava sobre sacerdote, foi designado uma tribo lá na época de Moisés, nós vemos que lá em Abraão já existia a questão do sumo sacerdote através de Melquisedeque. Então, quando quando fala essa questão de Melquisedeque e faz uma comparação com Jesus, então a ordem ela não para, ela continua em Jesus, e de Jesus, meus irmãos, nós podemos também usufruir. E aqui, na parte 1, um novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdote a ser oficiado, Cristo. Irmãos, era apenas uma figura, era apenas um modelo. Claro, a gente não pode descartar o modelo que era no Antigo Testamento, não pode ser aplicado. É claro, a gente não vai trazer os animais, vai sacrificar, não, mas a forma, o sentimento com que eles faziam é digno de ser respeitado, é digno de ser colocado em prática, do cuidado que eles tinham com as ofertas, por trazer as coisas melhores. Claro, no começo, o cuidado que eles tinham de trazer o melhor para Deus, a expectativa que eles tinham de Deus receber as ofertas, tudo isso, meus irmãos, tem que ser levado sim em consideração por nós. Então aqui, quando Jesus ele vem, nós temos a oportunidade de sermos sacerdotes através de Jesus. Nós hoje somos os sacerdotes da ordem do Senhor Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus trouxe a salvação perfeita. Claro, ele foi o cordeiro perfeito. Ele sacrificou a oferta perfeita. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele não precisou jejuar não, porque ele teve que passar por essa vida. Mas a questão não é que ele era humano, ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender. O sacerdote tinha que se arrepender para poder levar o sacrifício no Santo dos Santos. Jesus não precisou se arrepender. Jesus, única vez, entrou com o sacrifício no Santo dos Santos, foi aceito e nós hoje temos acesso. Porque aqui na parte 2, diferentemente dos sacerdotes araônicos que se sucediam no ministério, porquanto mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. É como nós estávamos falando, ele é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro. Ele é a oferta sem pecado. Então ele é o sacrifício e ele é o ofertante, ele é a oferta perfeita. Hoje nós não precisamos mais fazer isso. Ele fez já por nós. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Irmãos, nós ficamos numa aliança que é uma aliança falha, uma aliança ao qual feita por homens. Deus fez aliança com Abraão, a aliança foi seguida. Através de Abraão nós temos a fé, que até então ninguém falava de fé como Abraão. Abraão vivia numa sociedade politeísta e ele conheceu um Deus monoteísta, um único Deus. Mas ele fez aliança, Deus fez aliança com Abraão. Mas agora nós temos aliança, foi renovada essa aliança conosco. E essa aliança nós temos o quê? Através do Senhor Jesus. Na antiga aliança tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízos. Mas o homem enfermo pelo pecado não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Ou seja, o homem não tinha forças, Fez a aliança, foi perfeita, mas foi feita a aliança perfeita com homens imperfeitos. Mas agora, através de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é perfeito, nós podemos cumprir tudo isso. Então nós temos a possibilidade de cumprir a sua palavra, de fazer a sua vontade, de glorificar o teu nome, de estar na sua presença. Hoje nós temos o sacerdócio perfeito, o nosso através de Jesus. E vamos aqui para a nossa conclusão.
Quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura, e eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Andemos em novidade de vida, para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus é o nosso perfeito sumo sacerdote. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.